Em uma praça pública há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio R e altura H1 e o outro de raio R e altura H2. O cilindro do meio enche e após transbordar começa a encher o outro. Se R igual a R vezes raiz quadrada de 2 e H2 igual a H1 sobre 3, para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos. Então, para se conseguir encher essa fonte, o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários... Bom, se demorou para encher o cilindro do meio 30 minutos, vai precisar de mais um tempo para encher o externo aqui, né? Tá por fora. O cilindro com diâmetro maior. Certo? Então, cancela a alternativa A, cancela a B. Você vai ficar só com as três últimas, tá? Então, você tem que calcular quanto tempo vai demorar para encher esse cilindro que está fora. O do meio já foi cheio. Então, vamos começar calculando, sabendo o volume de cada um, tá? E o volume do cilindro reto, né, é dado pela área vezes a altura. Então, a altura. Vou pegar aqui só para ter ideia melhor. Então, nós sabemos que é o raio menor, que é o raio maior. Então, vamos começar calculando o volume que será enchido desse que está externo aqui, ó. Tá? Para calcular o volume total, bastava achar a área, né? A área do grandão. Como já está cheio aqui, só vai encher a parte externa, nós vamos fazer menos a área do pequeno, berrinho, vezes a altura do grandão. A altura do grandão é H2. Como é que nós sabemos? Foi dado, ó. O raio é R, altura H2. O pequenininho é H1, que é o cilindro interno, né? Isso não... Pode ser que eles tenham até o mesmo volume, tá? Está diferenciando a altura e o raio. Então nós vamos ter que o volume do grandão ser a área do πr ao quadrado, PR, né? Menos a área do pequenininho, PR ao quadrado, vezes H2. Então vai ser o R é igual a R raiz de 2. Então nós vamos colocar π vezes R raiz quadrada de 2 ao quadrado. Que aí nós ficamos com a mesma unidade, né? Com o mesmo valor. Então o volume do R vai ser igual a π R ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, menos π R ao quadrado. Tudo isso vezes H2. Então o volume R vai ser igual, ó, 2πr2 menos πr2 dá 1 πr2, quer dizer, πr ao quadrado, 2 vezes H. Qual que é a área do interno? A área do R. Π R ao quadrado. R ao quadrado. Não é igual? Então eles têm a mesma área. Então agora aqui nós vamos usar a nossa mágica. O volume que precisa ser enchido. Não é o volume todo como se não tivesse o cilindro interno, tá? É só o volume da parte que precisa ser enchida.
vai ser πr ao quadrado vezes H2, só que H2 é H1 sobre 3. Aí nós ficamos com todos a mesma... assim. O volume de R do cilindro interno é igual a π R ao quadrado, R ao quadrado, vezes H1, vezes a altura dele, certo? Só que nós sabemos que demorou 30 minutos para encher. Aí ele começa a transbordar. E encher o maior. Certo? Então nós vamos usar essa relação. Nós vamos dizer que π R ao quadrado vezes H1 sobre 3, que é o R, implica em x minutos. Regrinha de 3 simples. Nós vamos escrever que x vai ser igual a 30 minutos vezes π R ao quadrado vezes H1 sobre 3, tudo isso dividido, esse aqui está multiplicando, né? Multiplicando x, passa dividindo. Divisão de frações, mantém a primeira, ó, esse 30 com esse 3 pode simplificar. Igual a 10. Tem que 10 πr ao quadrado vezes 1 sobre πr ao quadrado vezes H1. Simplifica tudo isso com tudo isso. Nós obtemos que x igual a 10 o que? Minutos. Então nós vamos ter um total por cada pergunta, né? Então, para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários 30 minutos da fonte mais 10 minutos do cilindro externo, que é igual a 40 minutos. Alternativa C. Certo? É isso.